Há muitas pessoas que acreditam na dualidade de céu e inferno. Algumas também já relataram ter visto uma luz branca e ido em direção ao céu após aparentemente morrerem. A história de hoje é bastante oposta a isso. Nela, a viagem é para o inferno. Mas será que o inferno existe? Se sim, o que existe no inferno? De acordo com Clifford Hoyt, o homem que visitou o inferno e voltou para contar o que viu, sim, o inferno existe e o que tem lá não é nada bom. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, como seria viajar para o inferno. Galera, preciso da ajuda de vocês, se inscreva e deixe seu like, isso é muito importante para eu continuar a produzir conteúdo aqui, tá bom? Valeu! Provavelmente você já tentou imaginar como seria a vida após a morte. Acredito que com mais frequência você deve ficar pensando como seria o paraíso no céu. Com certeza isso é uma coisa que todo ser humano deve ter pensado em algum momento da vida. Conforme um homem chamado Clifford Hoyt, realmente existe algo do outro lado, depois que o ser humano falece. Segundo Clifford, o que existe não é nada legal. Ele conta que esteve no inferno enquanto estava em coma. Como se isso não bastasse, mesmo após acordar do coma, os demônios que estavam lá embaixo continuaram o atormentando. Segundo essa história, que circula pela internet, em 1999, um homem chamado Clifford Hoyt sofreu um acidente de carro lá na Maple Grove Road, que fica em Manchester, nos Estados Unidos. A colisão foi tão forte que deixou o homem em coma durante muitos meses. Clifford ficou em coma durante todo esse tempo e quando acordou estava com um comportamento muito estranho. Ele parecia bastante assustado e confuso. A equipe médica achou até normal por conta do grande trauma do acidente e do tempo que ficou em coma. Talvez fosse só questão de ele aos poucos entender o que aconteceu e retomar a realidade. Porém, não era tão simples assim. Conforme Clifford ia retomando a sua consciência, começava a se lembrar de sonhos que teve enquanto estava em coma. Ele não estava assustado porque havia sofrido o acidente e estava em coma, conforme todos presumiam, mas sim porque esteve no inferno. Segundo seu relato, Clifford lembra de ter sofrido um acidente de carro e em seguida ter acordado em um lugar quente e sombrio. Ele disse que ficou muito tempo nesse lugar sombrio e quente, sendo atormentado e torturado por criaturas aterrorizantes, como se fossem criaturas das trevas, sem rosto e muito cruéis. As torturas aplicadas nele eram diversas. As criaturas gritavam com ele, o xingavam, cortavam seu corpo, como se fosse uma espécie de penitência por seus pecados na terra. Ao relatar isso aos médicos, eles requisitaram que ele fosse submetido a um teste psicológico. Porém, Clifford recusou, pois estava revoltado demais, uma vez que ninguém acreditava na sua história. Ninguém estava levando essa história muito a sério e achavam que ele só estava traumatizado por conta do acidente. Mesmo agindo dessa forma estranha, os médicos deram alta para Clifford, que voltou para casa e começou a levar uma vida normal. Só que, após algumas semanas, os vizinhos começaram a reclamar que Clifford estava escutando música muito alta há dias. Essa música era bastante estranha e Clifford repetia ela sem parar, em um volume realmente alto. Os vizinhos tentaram diversas vezes entrar em contato com Clifford para pedir que ele abaixasse o volume da música, porém, nenhum contato foi atendido. Eles tiveram então que acionar o proprietário do apartamento, o qual Clifford estava alugando. Como o proprietário do apartamento tinha a chave, decidiu entrar nele para ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou, viu uma cena pra lá de sinistra.
Clifford estava deitado no chão, completamente largado, sem roupas e com vários cortes no corpo. Ele estava também agarrado em um grande bloco de gelo. Apesar dessa situação bizarra, Clifford estava lúcido e conseguiu conversar sem maiores problemas. O proprietário do apartamento decidiu chamar a polícia mesmo assim. Ele estava muito preocupado com os danos que Clifford poderia causar no imóvel. O dono resolveu então tirar algumas fotos para comprovar que alguma coisa estranha estava acontecendo lá e para poder reivindicar posteriormente uma possível indenização. O dono do apartamento também perguntou a Clifford o que era aquilo tudo e o que estava acontecendo. Nesse momento, Clifford disse que demônios estavam assombrando ele e que depois que conseguiu sair do inferno, esses demônios continuaram o perseguindo, tentando capturá-lo para levá-lo de volta às profundezas. Ele também relatou que todas as vezes que os demônios se aproximavam, Clifford sentia seu corpo queimando, como se estivesse em chamas. Aí que vem a explicação da música alta. Clifford contou que uma das maneiras que encontrou para afastar os demônios era a música em volume alto. O cubo de gelo, por sua vez, servia para aliviar o calor. Mesmo assim, os demônios continuavam falando no ouvido de Clifford que ele não pertencia mais ao mundo dos vivos. Após escutar toda essa história, o homem, assustado, foi embora. Assim que foi embora, tratou de entrar em contato com a família de Clifford, pois havia ficado realmente preocupado com aquilo tudo. Após escutar todos os relatos da história, a família chamou a polícia e também alguns médicos, pois estavam preocupados que fosse algo ainda relacionado ao acidente que o homem sofrera. Os médicos analisaram Clifford e chegaram à conclusão de que ele estava agindo daquela maneira, pois alguma parte do seu cérebro havia sofrido danos em decorrência do acidente. De jeito algum os médicos acreditavam naquela história contada por ele. Nem a polícia, nem o dono do apartamento, nem os vizinhos e nem a família acreditava nele. Depois disso, Clifford foi encaminhado a um centro de reabilitação mental. Porém, existem outras versões dessa história. Uma das versões diz que Clifford foi enviado a um hospital psiquiátrico que hoje é abandonado e que muitos dizem ser mal assombrado. Algumas pessoas contaram que atrás desse prédio existe uma lápide com o nome de Clifford. Então, acredita-se que ele teria falecido naquele prédio durante os tratamentos e teria sido enterrado ali mesmo, no terreno do prédio. Outra versão diz que Clifford teria vivido naquele mesmo apartamento durante muito tempo e depois se mudado para um lugar bem frio para suportar as queimaduras que ele sofria. Bom, essa história se encontra na internet e sua veracidade ainda não foi confirmada. E você, no que acredita? Acha que a história é verdadeira ou não? Comenta aqui embaixo. Também já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!